hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade. Essas condições são responsáveis por mais da metade de todas as mortes no Brasil. E a maioria delas tem algo em comum. Se desenvolvem ao longo de anos e poderiam ser identificadas e controladas muito antes de se tornarem um problema grave. Neste vídeo, vamos falar sobre o que a medicina recomenda fazer antes dos 40 para reduzir significativamente esse risco. Não são dicas genéricas de estilo de vida, são passos concretos, baseados em evidências. Se pudéssemos escolher apenas um fator como o mais importante na prevenção de uma doença crônica, escolheríamos o tempo. Quanto mais cedo incorporar hábitos saudáveis, mais você terá a ganhar. As doenças crônicas não aparecem do nada. Elas se constroem ao longo de anos de pressão arterial levemente elevada sem tratamento, de glicemia no limite sem investigação, de colesterol alto sem acompanhamento. O problema é que esses sinais iniciais raramente causam sintomas. E quando causam, já perdemos anos de janela de prevenção. O primeiro passo é ter um exame de sangue completo e uma avaliação clínica que estabeleça sua linha de base: glicemia, colesterol total e frações, triglicérides, pressão arterial, função tireoidiana, hemograma e função renal. Esses exames, feitos hoje com resultados normais, criam uma referência para comparar nos próximos anos. Qualquer desvio futuro fica muito mais fácil de identificar quando você sabe de onde partiu. A hipertensão atinge cerca de 28% da população brasileira e é especialmente perigosa por muitas vezes não apresentar sintomas. Ou seja, quase 1 em cada 3 brasileiros adultos tem pressão alta e parte significativa não sabe. Histórico familiar não é destino, mas é informação. Pai ou mãe com infarto precoce, diabetes, AVC ou câncer coloretal aumentam o risco individual e antecipam a necessidade de rastreamentos. Com esse histórico em mãos, o médico consegue personalizar o acompanhamento. Quem tem pai que teve infarto antes dos 55 anos, por exemplo, precisa de uma avaliação cardiovascular mais detalhada e mais cedo do que a população geral. Saber o histórico familiar é um dos ativos mais baratos e mais valiosos que você pode ter para cuidar da sua saúde preventivamente. Existem fatores de risco para doenças crônicas que você não controla, como a genética e a idade. E existem fatores que você controla diretamente. Sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação ultraprocessada e sobrepeso são os principais fatores de risco modificáveis para as doenças crônicas mais prevalentes no Brasil. Segundo a OMS, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas. No Brasil, 47% da população adulta é sedentária, quase metade. E o sedentarismo não significa não praticar esportes. Significa simplesmente não se mover o suficiente ao longo do dia. A mudança não precisa ser radical. Evidências mostram que 150 minutos de atividade física moderada por semana, distribuídos ao longo dos dias, já trazem benefícios mensuráveis na redução do risco cardiovascular e metabólico. Ir ao médico só quando está doente significa perder o momento mais valioso da prevenção: identificar alterações antes que elas causem sintomas. O acompanhamento regular permite ajustar medicamentos antes que a pressão descompense, identificar resistência à insulina antes que vire diabetes, monitorar colesterol antes que entupa uma artéria. Para isso funcionar, precisa de acesso. E acesso ainda é uma barreira real no Brasil, seja pela fila, pelo custo ou pela distância. É exatamente aí que o modelo de acompanhamento contínuo por telemedicina muda o jogo. Investir em prevenção mais eficiente. E a telemedicina tornou esse acesso muito mais viável para quem tem rotina cheia e não consegue encaixar consultas presenciais frequentes. Anexo Vital existe para que o acompanhamento contínuo seja possível sem depender de fila, deslocamento ou agendas lotadas. Clínico geral, endocrinologista, cardiologista, nutrologista, todos disponíveis por telemedicina a partir de R$ 60 por mês, com consultas ilimitadas e sem coparticipação. Sem carência. Ativou o plano, já pode agendar.
Se esse vídeo foi útil, compartilha com alguém que ainda não começou a pensar nisso. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Por aqui, sempre tem conteúdo novo com a profundidade que a sua saúde merece.